Olá, amigas e amigos, sejam bem-vindos a mais uma live do portal de culinária italiana Receitas do Italiano. Peço desculpa desde já, hoje minha voz não está muito legal, infelizmente estou com um pouquinho de tosse e um pouquinho de gripe. Aqui na Itália começou o verão, está muito quente e com certeza algum ar-condicionado de alguma loja deve ter me deixado dessa forma, mas eu vou preparar igualmente essa live e hoje vamos falar de quê? Hoje vamos falar de pizza. Vamos falar de uma pizza que com certeza é a mais conhecida no mundo, é a mais famosa no mundo. Não é a pizza mais antiga, não é essa pizza mais antiga, mas com certeza essa é a pizza que é mais vendida, é mais apreciada no mundo inteiro, e é a pizza Margherita. Nós vamos ver nessa live um pouquinho da história, vou falar um pouquinho em breve da história dessa pizza, de onde vem o nome e quem foi que preparou essa pizza, que inventou essa pizza. Nós vamos falar um pouquinho dos ingredientes, vamos ver também como preparar, porque eu preparei já o vídeo dessa pizza e eu vou comentar junto com vocês nesse vídeo, nessa live, a preparação dessa pizza. Nós vamos ver os ingredientes, vamos ver como se prepara, e eu vou revelar 5 técnicas secretas utilizadas nas pizzarias pelos pizzaiolos profissionais ao longo dessa live, ao longo do vídeo que vamos assistir, e eu vou comentar junto, vou explicar a preparação passo a passo. Nós vamos ver também de que estilo de pizza se trata e vamos falar também um pouco sobre farinha na parte dos ingredientes. E vamos ver também a parte do recheio, vamos ver também o molho, vamos ver toda a preparação passo a passo dessa pizza, que é a mais conhecida no mundo inteiro. Então, para quem não me conhece ainda, eu sou Antônio Stravato, eu sou técnico formado em hotelaria e gastronomia na escola De Cecco, aqui na Itália. Eu sou especialista em preparação de pizzas, ensino a cozinheiros e cozinheiras amadoras a preparar pizzas italianas em casa do absoluto zero. Então, falado isso, vamos começar logo com o vídeo. Eu peço desculpa outra vez pela voz, eu peço desculpa por eventuais erros em português. Meu português está um pouco enferrujado, estou morando aqui na Itália há bastante tempo, então meu português não é perfeito. Mas eu vou fazer essa live da mesma forma, até com um pouquinho de tosse. Então vamos começar logo com o vídeo e vamos falar logo sobre farinha. Então, aproveitando do fato que eu vou falar de farinha, eu vou falar logo os ingredientes da massa dessa pizza. Querendo aproveitar, pegar um papel e caneta para anotar, mas de toda forma depois eu vou deixar os ingredientes na descrição do vídeo, em algum comentário. Geralmente eu preparo 1 kg de farinha. Com 1 kg de farinha eu consigo fazer 5 pizzas redondas, daquelas que se encontram na pizzaria, o tamanho mais ou menos de um prato raso, um pouquinho maior do que um prato raso. Então eu preparo 5 pizzas de estilo napolitano, que são aquelas pizzas que se encontram geralmente nas pizzarias, as pizzas redondas. Eu utilizo 1 kg de farinha, depois vou falar um pouco mais em específico sobre farinha, mas em geral eu utilizo 1 kg de farinha, eu utilizo 600 ml de água,
eu utilizo 3 gramas de fermento, se for o fermento seco, que é o fermento em grânulos. Depois vamos falar também um pouquinho sobre o fermento, vamos dar um esclarecimento rápido. E eu geralmente utilizo o fermento fresco. Eu gosto mais de trabalhar, de preparar massa de pizza com fermento fresco, porque ele dá um aroma diferente, mas tanto o fermento fresco, tanto o fermento seco biológico serve para preparar massa de pizza. Eu utilizo o fermento fresco e no caso do fermento fresco eu utilizo 6 gramas de fermento. Caso utilize o fermento seco, são 3 gramas. Eu acrescento também 10 gramas de sal, o equivalente de umas 2 colherzinhas de chá. Utilizo também 1 colher de azeite extra virgem de oliva. O azeite é importante porque ele vai lubrificar a malha glutínica. Isso aí é um assunto um pouco mais técnico que nesse momento eu não vou me aprofundar. Também porque eu tenho outros vídeos que eu já gravei falando sobre isso. Mas assim, muitas pessoas me questionam que tem dificuldade talvez em encontrar o azeite ou não tem em casa no momento que decide de preparar pizza, e muitas pessoas me perguntaram se pode ser utilizado outro tipo de óleo para substituir o azeite. A resposta é sim, pode ser substituído com qualquer tipo de óleo, pode ser um óleo de soja, pode ser um óleo de milho, pode ser um óleo de girassol, não tem problema nenhum. Eu aconselho o azeite de oliva, porque o azeite de oliva, além de ajudar na lubrificação da malha glutínica, ele ajuda também a dar uma cor mais douradinha na pizza. E além disso, dá um sabor, dá um aroma diferente. Então, se tiver o azeite de oliva, utilize o azeite de oliva, porque o resultado vai ficar muito melhor. Então, esses são basicamente os ingredientes de uma massa básica para a pizza. Vou falar um pouco mais específico de farinhas, e em específico vou falar sobre essa farinha que vocês estão vendo aqui. E até se está escrito em italiano, eu acredito que seja bastante fácil de entender que essa farinha é uma farinha para doces. E Antônio, por que está usando a farinha para doce para fazer pizza? Simplesmente porque essa farinha é uma farinha que, por quantidade de proteínas, é aquela que se aproxima mais as farinhas que se encontram nos supermercados brasileiros. Então eu decidi de preparar uma pizza com essa farinha, que aqui na Itália é utilizada para doces, para preparar pizza, porque essa aqui é considerada uma farinha fraca por ter uma quantidade de proteínas muito baixa e se parece muito com as pizzas que se encontram, com as farinhas que se encontram nos supermercados, seja no Brasil, seja em Portugal ou outro país. E falado isso, eu vou um pouquinho mais na frente. E a única coisa que eu queria falar antes de ir para frente é sobre o fermento. Porque eu falei de fermento seco biológico, muitas pessoas confundem o fermento seco com o fermento em pó. O fermento em pó é aquele branquinho que se vende nos supermercados em potinhos de plástico. Não posso falar a marca, também se tem várias marcas, mas são aqueles potinhos de plástico onde tem um pozinho branco. Aquele pozinho branco não é um fermento biológico, aquele pozinho branco é um fermento químico. É um fermento químico que reage em contato com o forno. No momento de colocar a preparação no forno, ele não reage antes. Então não é ideal para a preparação de massas para pizza, porque as massas para pizza devem obrigatoriamente
crescer, amadurecer pelo menos 4/6 horas. É o seu tempo mínimo de amadurecimento, de crescimento de uma massa para pizza. E você pode estar se perguntando, mas Antônio, eu vi na internet que tem gente que faz pizza no liquidificador e coloca diretamente a massa, despeja a massa do liquidificador diretamente dentro da assadeira e coloca para assar, preparar pizza. É totalmente errado. Aquilo ali não é pizza. A pizza precisa de um tempo de amadurecimento. Não vou entrar em detalhes agora porque depois poderia ficar muito longa a live. Do porquê a pizza precisa de amadurecimento, pesquise no meu canal, no YouTube, pesquise nas redes sociais, se você está assistindo através das redes sociais, e veja, eu tenho vídeo lá explicando do porquê é importante esse tempo mínimo de amadurecimento de uma massa para pizza. Então eu vou para frente falando isso. Então, o fermento seco do que eu falo é um fermento em grânulos. Ele tem uma cor escura, parecida mais ou menos com o fermento fresco, porque o fermento seco não é nada mais do que o fermento fresco desidratado. Então é o mesmo fermento. Os dois são fermentos biológicos, leveduras de cerveja. Você pode encontrar também esse nome na embalagem. E se encontra em sachêzinhos em todos os supermercados. Talvez seja mais fácil encontrar o fermento biológico seco em grânulos do que o fermento fresco. Então preste atenção, não caia no engano de comprar o fermento seco em pó, porque aquele pozinho branco não serve para preparar massas de pizza. Vou para frente com o vídeo. Então aqui, aquilo que eu estava falando antes, só brevemente, aqui dá para ver a quantidade de proteína dessa farinha. Aqui na Itália, essa tabela nutricional que mostra praticamente, além das proteínas, mostra os outros, mostra os carboidratos, as gorduras, mostra o sal que tem dentro do produto. Então essa tabela nutricional, peço desculpa, aqui na Itália é calculada em cima de 100 gramas de produtos. Eu já sei que no Brasil essa tabela nutricional é calculada em cima de 50 gramas de produtos. Então aqui você está vendo uma quantidade de proteínas de 9,3 gramas e uma embalagem de farinhas no Brasil. Esse número que você vê aqui, provavelmente você vai ver a metade. Você não vai ver 9,3, mas vai ver praticamente 4,6. Isso porque aqui é calculado em cima de 100 gramas e no Brasil é calculado em cima de 50 gramas. Então, se você comprar uma farinha no supermercado, basta controlar essa parte aqui para entender de que tipo de farinha se trata. Não vou entrar muito no assunto farinhas, porque tem vídeos também falando sobre farinha, sobre quantidade de proteínas, sobre a classificação das farinhas em fracas, médias e fortes. Tem vídeos específicos no canal do YouTube, nas redes sociais, onde eu expliquei detalhadamente o funcionamento e a importância das proteínas no momento da escolha de uma farinha para preparar massas de pizza. E por que eu falo massas de pizza, não falo massa? Não é só uma? Não é. Na Itália existem vários tipos de pizza, vários estilos de pizza. Não existe só a pizza redonda. Então, para cada tipo de pizza é mais ou menos aconselhada um tipo de farinha. Então, diferentes estilos de massa, diferentes estilos de pizza, diferentes tipos de farinhas. Aqui eu preparei um pouquinho para frente com um vídeo. Ok, essa é a bolinha de massa.
E aqui eu preparei uma pizza básica, se tratando de uma farinha com poucas proteínas. Esse tipo de massa tem um crescimento máximo de 6 horas, dependendo também da temperatura da temperatura do ambiente que você tem na sua cozinha, na sua casa. Eu preparei essa pizza, quando eu preparei essa pizza tinha mais ou menos uns 20, 22 graus, entre 20 e 23 graus era a temperatura do ambiente da minha cozinha, e demorou 5 horas. 5 horas foram suficientes para a massa se desenvolver, crescer e amadurecer. E aqui está o resultado da bolinha pronta. E agora eu vou na frente com o vídeo para mostrar a preparação na prática. Está a farinha no tabuleiro. Outra coisa importante é, eu preparei, geralmente para estender as massas de pizza, eu utilizo a farinha de sêmola de trigo duro. Ela me ajuda a dar uma crocância melhor na pizza e ajuda também a trabalhar melhor a massa, porque ela não absorve melhor a água e não deixa a massa grudar nos dedos. Aqui, como também eu recebi muitas mensagens de pessoas que me falavam da dificuldade de encontrar a sêmola de trigo em alguns supermercados, aí eu quis preparar essa massa, essa pizza totalmente com aquela farinha que eu mostrei antes, que é uma farinha para doce. Inclusive, eu estendi, na parte de estender, de abrir a bolinha de massa, utilizei a mesma farinha para mostrar que a sêmola de trigo é melhor. Se tiver a sêmola de trigo, bem. Se não encontrar, pode utilizar uma farinha comum. Tem muitas pessoas que utilizam fubá, muitas pessoas utilizam farinha de arroz, não tem nada de errado, eu nunca experimentei. Aqui na Itália eu vejo alguns tipos de pizza que na realidade não são pizzas, é outro tipo de produto, são estendidas com farinha de arroz. Mas assim, uma farinha comum, a mesma farinha que você escolheu para preparar sua massa de pizza, serve também para estender a bolinha de massa. Uma coisa importantíssima que eu esqueci antes de começar a ver a preparação. Eu ia falar um pouquinho em breve sobre a história da pizza margherita. Pizza margherita, por quê? De onde vem esse nome? Esse nome da pizza veio em homenagem a uma visita que a rainha Margherita, que era a rainha da Itália, fez na cidade de Nápoles em 1889. Em homenagem à visita da rainha da Itália em Nápoles, um pizzaiolo de nome Esposito, que trabalhava na pizzaria Brandi, que é uma pizzaria, uma das mais antigas de Nápoles, uma pizzaria que ainda hoje se encontra no centro histórico de Nápoles. Esse pizzaiolo preparou essa pizza com a base de tomate e colocou como recheio, como cobertura, umas fatias de mozzarella, de queijo mozzarella. Mozzarella é um queijo fresquinho que se utiliza aqui na Itália, muito utilizado na preparação da pizza. E utilizou fatias de mozzarella e folhas de manjericão em cima da base de tomate. Então, o vermelho do tomate, o branco da mozzarella e o verde do manjericão representavam a cor da bandeira da Itália. Naquela época era recém-nascida, recém-criada a bandeira da Itália. Então, em homenagem à bandeira da Itália, ele preparou essa pizza com as cores da bandeira da Itália. Que estilo de pizza é? É um estilo de pizza napolitano. É o estilo de pizza, como falado antes, que se encontra na maioria das pizzarias, perdão. Para não ser confundido com a pizza napolitana verace, porque são duas coisas diferentes.
apesar de as duas ser redondas, as duas ser pizzas originárias da cidade de Nápoles. A pizza de estilo napoletano clássico, ela é um pouco mais fininha e tem a borda um pouco mais baixinha, a borda clássica, enquanto a verace napoletana é aquela pizza que provavelmente você já pode ter visto em algumas pizzarias, até no Brasil ou em outro país, ou algum vídeo de pizza aqui na Itália. Ela tem uma borda bem alta e essa borda bem alveolada, então é outro tipo, é utilizado outro tipo de farinha, tem outro tempo de amadurecimento e é assada exclusivamente em fornos de pizzarias que alcançam temperaturas maiores do que as temperaturas dos fornos domésticos. Então, se você quiser tentar preparar uma pizza verace napoletana, provavelmente não vai conseguir, porque a temperatura do seu forno não vai alcançar a temperatura certa para poder preparar essa pizza. Também porque para preparar essa pizza, pelo menos para tentar preparar essa pizza no forno doméstico, seria necessário utilizar uma pedra refratária, talvez até duas. Tem pessoas que estão tentando testar a preparação da pizza verace napoletana no forno de casa utilizando duas pedras refratárias, que a meu juízo não vale a pena, não é o caso. Não precisa comprar pedras refratárias, porque primeiro de tudo eu não tenho nada contra, mas para preparar pizza em casa, uma simples assadeira, daquelas que se encontram em qualquer loja de utensílios domésticos, é mais do que suficiente. As pedras refratárias são, na minha opinião, um pouco perigosas de ser manuseadas, principalmente se falamos de duas pedras no forno. E além disso, para ser esquentadas, precisam no mínimo de meia hora de forno ligado. Então, meia hora, 35 minutos, 40 minutos até. No caso de duas pedras refratárias, eu acho que precisa ter um pouco mais. Então, no tempo em que você esquenta duas pedras refratárias para preparar uma pizza, nesse mesmo tempo você, com uma assadeira comum, com uma assadeira normal, você já assa as 5 pizzas todas que você prepara com um quilo de massa. Então, falado sobre isso, falamos já sobre a farinha, falamos já sobre proteínas e vamos para frente com o vídeo. Assim vamos ver outras coisas aqui. Peço perdão. Aqui está a bolinha de massa. Vamos abrir da forma clássica, empurrando com os dedos, primeiro na parte do meio e depois nas laterais. Essa é a forma em que se abrem as pizzas redondas. E girando um pouquinho da forma que eu estou fazendo, nós vamos criar já também as bordas da pizza. Com esse movimento, puxando a massa com uma mão e segurando o outro lado com a outra, nós vamos abrir um pouquinho a massa. Eu não abro tudo, não abro a massa todinha da forma que você talvez deve ter visto em algum vídeo de preparação de pizzas nas pizzarias. E por que não abro ela toda? Eu abro só um pouquinho, porque se tratando de pizza para ser preparada em casa, nós vamos utilizar uma assadeira. E qualquer tipo de assadeira tem bordas. Então, devido ao fato das assadeiras terem bordas, se eu estender mais ou abrir mais essa massa de pizza, depois vou ter dificuldade de transferir essa massa na assadeira. Então, aqui você vai ver, aqui você já viu a primeira técnica de abertura. A primeira técnica de pizzaria, essa forma de colocar as mãos, de abrir a massa com os dedos, depois segurar uma parte com a mão e girar a massa com a outra. Essa é uma técnica utilizada em todas as pizzarias pelos pizzaiolos profissionais, que você está podendo assistir aqui agora. E agora tem a segunda técnica
que é uma técnica que não é utilizada pelos pizzaiolos de pizzaria, mas é uma técnica que é utilizada pelos pizzaiolos de padarias, porque as pizzas aqui na Itália, alguns tipos de pizzas, alguns estilos de pizzas italianas são preparadas e vendidas também nas padarias. Então vou mostrar a técnica correta para poder transferir essa massa em qualquer tipo de assadeira. Inclusive você vai ver agora que eu estou utilizando uma assadeira que é uma das assadeiras mais comuns que se encontra em qualquer país, em qualquer loja de utensílios domésticos, até nos supermercados grandes hoje se encontram. É uma assadeira clássica, uma assadeira redonda com a bordinha baixa, e eu vou colocar aqui um fiozinho de óleo. Geralmente eu utilizo, volto a dizer, geralmente eu utilizo o azeite de oliva, e quem acompanha meus conteúdos sabe disso. Eu peço desculpa, mas se eu vou repetir algumas coisas, porque provavelmente tem gente nova assistindo, gente nova do canal ou das redes sociais, então tem pessoas que não tenha visto talvez outros meus conteúdos, então eu peço desculpa para quem acompanha meus conteúdos, porque às vezes eu fico repetindo algum conceito, algum tipo de assunto, mas é porque provavelmente sempre tem gente nova chegando no vídeo, então provavelmente não assistiu outros vídeos, então eu explico e repito. Aqui eu utilizei o óleo. Essa pizza eu quis preparar inteiramente com uma farinha comum, e o óleo em vez do azeite de oliva, justamente porque pelo que eu estava falando antes, muitas pessoas me questionaram, assim, me comunicaram que às vezes não tinha oportunidade de encontrar o azeite, e uma farinha não profissional, mas melhor para preparar, que não seja farinha comum, para preparar a massa de pizza. Então eu quis mostrar com esse vídeo que é possível sim preparar uma massa de pizza boa com uma farinha comum que se encontra em qualquer supermercado, e é possível preparar a pizza assim também utilizando outro tipo de óleo. No meu caso eu utilizei um óleo de girassol. Então na frente aqui eu coloco um pouquinho de óleo, e aqui vai a técnica. Levanto uma parte da massa com os dedos, com a outra mão eu fico em cima e levanto essa parte da massa para passar essa parte da massa, esse cantinho da massa eu passo em cima da outra mão, e com essa mão direita agora que eu estou levantando o cantinho da massa, eu vou embaixo da massa e vou segurar a massa. Simples. Vou voltar um pouquinho atrás para mostrar de novo. Também, se você a qualquer momento vai poder parar o vídeo e rever novamente o movimento certo. Aqui. Coloco em cima da mão, retiro o excesso de farinha, coloco na assadeira, e aí eu continuo estendendo no tamanho que eu desejo, que eu achar melhor. É mais ou menos o que eu falado antes, eu deixo essas pizzas mais ou menos do tamanho de um prato raso. E aqui está a massa já pronta, eu já criei já as bordinhas. Outra coisa importantíssima, aqui chega o momento de outra técnica de padaria, né? No caso essa aí, de pizzaria também. Muitas pessoas entraram em contato dizendo que tinham dificuldade na hora de estender a massa da pizza, porque todas as vezes que iam estender a massa da pizza voltava para o meio, né? Ela como se encolhesse e voltasse para o meio. E muitas pessoas estavam com dúvidas sobre essa questão aqui, se estão fazendo algo de errado. Não tem nada de errado.
por efeito natural do glúten, a massa tem essa tendência a voltar para o meio quando você estende ela para os lados, né? Quando você tenta preparar as bordinhas, ela tende sempre um pouquinho a voltar para o meio. Esse é um efeito do glúten que se desenvolveu na massa. E como resolver esse problema? Eu simplesmente, essa é uma técnica profissional, mas é uma coisa bem simples. Eu simplesmente estendo a massa até quando ela começa a voltar. E quando ela começa a voltar para o meio, eu paro de estender. Eu deixo a massa relaxar uns 4, 5 minutos. E depois, como você pode ver aqui, eu pego ela de volta e continuo estendendo. Aí ela fica no lugar, ela não volta mais para trás. E tá pronto. Daqui eu posso começar a preparar o recheio. Aqui eu tenho um molho de tomate clássico, que eu preparei com extrato de tomate clássico, daquele que você encontra em qualquer supermercado, nas garrafas de vidro ou em sachê. Se encontra sem tempero, se encontra já com tempero de pizza, talvez vem com cheiro de manjericão ou de orégano já pronto assim. É um extrato de tomate clássico. Eu aqui utilizo um extrato de tomate sem tempero. O tempero quem coloca sou eu. Eu simplesmente não vou falar sobre o tempero desse molho, porque já tem um vídeo no meu canal, nas redes sociais, onde eu mostro como eu preparo inteiramente esse molho para a pizza, que é o mesmo molho utilizado na maioria das pizzarias e padarias aqui na Itália. Então, procure no canal YouTube, na rede social, se você está assistindo nas redes sociais, tem um vídeo completo sobre a preparação desse molho. Mas basicamente é um extrato de tomate clássico. Eu acrescento um pouco de sal, acrescento um pouco de uma ponta de alho, porque aqui em casa a gente gosta, não temos problemas em comer alho. Coloco um pouquinho de alho, coloco um pouquinho de orégano, um pouquinho de manjericão. Basicamente é isso aí. E aqui está pronto. A pizza agora vai para o forno. E vamos falar agora sobre outra técnica. A outra técnica de pizzaria é essa aqui. Vamos falar sobre o tempo em que essa pizza deve ficar assando no forno de casa. E vamos aproveitar, falando sobre isso também, eu vou mostrar também uma técnica para colocar o queijo em cima da pizza. Vamos falar de uma outra coisa importantíssima, porque teve também muitas pessoas que entraram em contato comigo me falando que estavam com dificuldade na hora de colocar o queijo em cima da pizza, porque muitas vezes o queijo saía totalmente queimado. Ou o queijo saía totalmente queimado, ou o queijo saía derretido da forma certa, mas a pizza ficava crua. Então vou revelar essa técnica rapidamente. A pizza em total ela deve ficar de 24 a 28 minutos. Antônio, por que de 24 a 28 minutos? Isso depende muito do forno que você tem em casa. Geralmente 24 minutos de forno em temperatura máxima. Temperatura máxima quer dizer 250 graus, que é a temperatura máxima que a maioria dos fornos domésticos alcançam. Não todos, infelizmente. Então, em uma temperatura máxima de 250 graus, 24 minutos de tempo são suficientes para assar a pizza totalmente. Mas, se seu forno tem um pouco de dificuldade, poderiam ser necessários 28 minutos. Claramente, depois, com o tempo, com a prática, cada um vai conhecer a forma com que o próprio forno trabalha, então vai individuar o tempo certo, o tempo correto em que a pizza deve ficar no forno assando. Qual é a técnica que eu vou explicar agora? A técnica que eu vou explicar agora é
a forma correta, o tempo correto de colocar o queijo, porque na preparação da pizza, cada ingrediente, cada coisa vai ser, como posso dizer, cada ingrediente mesmo deve ser colocado no tempo certo. Então aqui vamos falar de queijo, que é a dificuldade da maioria das pessoas. O queijo vai ser colocado 5 minutos antes de terminar de assar a pizza. Então, se você precisa de 24 minutos ou 28 minutos para assar a sua pizza no seu forno de casa, 5 minutos antes que chegue nesse tempo, retire a pizza do forno e coloque o queijo em cima da pizza. Feito isso, coloque de volta e deixe mais 5 minutos no forno e o queijo vai ficar derretido da forma certa e com certeza ele não vai ficar queimado. Isso vale também para os frios. Muitas pessoas entraram em contato me perguntando por que os frios sempre ficavam queimados. Estamos falando de frios delicados, como o presunto cozido, por exemplo, ou um salame, ou um peito de peru fatiado. E por quê? Porque se você colocar os frios logo no início, que você prepara a pizza, com o tempo todo que fica essa pizza assando em altas temperaturas no forno de casa, é claro que os frios delicados ficam queimados. Diferente é se você coloca uma fatia grossa de calabresa, por exemplo, diferente se você coloca uma linguiça toscana refogada. Então, cada ingrediente tem o seu tempo certo para ser colocado em cima da pizza. Aqui eu estou utilizando a mozzarella fior di latte, que é a mozzarella que se utiliza, é um ingrediente fundamental para esse tipo de pizza, é a mozzarella fior di latte. Mozzarella fior di latte é um tipo de queijo fresquinho que é originário aqui da Itália, muito utilizado na preparação da pizza, mas é utilizado também em outras preparações culinárias. Essa mozzarella, perdão, não todos os pizzaiolos gostam de trabalhar com esse tipo de mozzarella porque é uma mozzarella que precisa de uma técnica específica para poder ser trabalhada, porque ela larga bastante água em cima da pizza, então poderia deixar a pizza mole. Então muitos pizzaiolos não utilizam esse tipo de mozzarella, utilizam um tipo de queijo mais indicado para a preparação de pizzas, que larga menos água, que é um queijo muito parecido com o queijo mussarela que se encontra no Brasil. Então, Antônio, eu não encontro esse tipo de mozzarella fior di latte com que eu posso substituir esse tipo de queijo. Eu posso responder com certeza queijo mussarela. No caso do Brasil, quando eu morava no Brasil, eu morava no Nordeste, eu tinha à disposição ótimos, maravilhosos queijos coalho, e eu utilizava também queijo coalho no lugar desse tipo de mozzarella. Mas pode ser utilizado qualquer tipo de queijo que derreta facilmente e que não largue muita água. Vamos para frente com o vídeo. Aqui eu corto as fatias, essa mozzarella em pedacinhos. A receita original prevê as fatias em cima da pizza, mas essa aí ninguém faz mais hoje em dia, esse tipo de mozzarella utilizado dessa forma. Aqui eu estou utilizando uma mozzarella fior di latte, e essa daqui eu coloco diretamente em cima da pizza porque é um tipo de produto que eu conheço, que eu já utilizei, e eu sei que esse tipo de mozzarella ela não larga muito água. Então eu vou com a mozzarella diretamente em cima da pizza sem medo, porque eu já conheço o produto e sei que é um tipo de produto que não larga muita água em cima da pizza. Então, feito isso, a pizza volta para o forno para assar os últimos 5 minutos, e depois desses 5 minutos praticamente a pizza está praticamente quase assada totalmente, e vai faltar só uns 5 minutos em que o queijo vai
E aqui está a pizza pronta. Aqui, importantíssimo, eu deveria ter utilizado o ingrediente fundamental para a preparação dessa pizza. Inclusive, a receita da pizza margherita, ela foi incluída em um disciplinar oficial da República Italiana, então é como se fosse uma lei da República Italiana. A receita dessa pizza é muito importante, a preparação dessa pizza aqui na Itália. E deveria ter utilizado o manjericão fresco, mas como eu preparei essa pizza no inverno e infelizmente não encontrei manjericão fresco, eu estou acrescentando um pouco de orégano, justo para dar um aroma, mas deveria ser utilizado nesse momento em que eu estou colocando o orégano. No lugar do orégano deveriam ser acrescentadas folhas de manjericão fresco. Claramente, se não encontrar o manjericão fresco, pode utilizar também aquele seco, não tem problema nenhum. O fresco é melhor, mas o seco também vale, ou também um pouco de orégano, como eu estou fazendo nesse momento. Um orégano biológico, eu ganhei de presente, um orégano espontâneo, muito cheiroso, muito perfumado. Eu utilizo ele quando eu não tenho à disposição o manjericão, prefiro utilizar um pouco de orégano. E aí a pizza está pronta, totalmente assada, dá para ver a borda clássica, a massa bem fininha, vamos ver daqui a pouco também a massa como ficou. E tá aí um giro de óleo, melhor ainda se for azeite de oliva extra virgem. E a pizza margherita está pronta. Ok. Esse é o resultado. Vou parar um segundo. Aqui dá para ver ela de cima. A pizza bem assada. Uma outra técnica importante que eu esqueci de falar antes, mas que eu vou aproveitar agora para mostrar essa técnica. Essa é uma dica extra que eu vou lhe dar agora. Essa parte aqui da borda toda coloridinha assim, como ela sai como se tivesse saída de um forno de pizzaria profissional. Isso aqui você vai obter colocando um pouco do extrato de tomate também em cima da borda. Eu não falei antes, na hora que eu estava fazendo, eu acho que eu peguei agora no momento certo. Vejam que eu não coloco o extrato de tomate só no meio da pizza. Eu coloco o extrato de tomate também em cima da borda. Um pouquinho eu coloco em cima da borda, porque isso aí vai dar aquele efeito que a gente viu agora. Vai parecer que a pizza acabou de sair de um forno além, de um forno de pizzaria. Então, isso aí é o que eu faço. Eu espalho uma parte do extrato de tomate em cima da borda da pizza para obter esse resultado aqui. Ok, vou voltar um pouquinho para trás. Essa é a parte de cima, vou para frente com o vídeo. E aqui vai passar agora a parte da imagem, a parte da foto. Isso aqui, pronto. Esse é o que eu estava mostrando antes. Passando um pouco de extrato de tomate em cima da borda, a pizza fica mais colorida e com parecendo com uma pizza que saiu de um forno de pizzaria, de um forno a lenha. Aqui está. Essa aqui dá para ver a espessura da massa. É uma massa, uma borda clássica, não muito fina, não muito alta, crocante, bem leve, aqui dá para ver melhor. Essa pizza é uma pizza ótima, feita com a farinha que se encontra, aqui está, que se encontra em qualquer supermercado. Ela tem uma massa fininha, dá para ver a parte da massa no meio é massa fina como se encontra nas pizzarias. A parte da alveolatura, ela tem uma boa alveolatura, apesar de ter sido preparada com farinha para preparar doce, que é a farinha mais fraca e é a farinha menos indicada que tem para preparar pizza, mas eu preparei porque eu queria mostrar que dá
para preparar pizza, uma boa pizza, também com farinhas fracas, com as farinhas que se encontram no supermercado. Claramente, não é as melhores no caso, é uma pizza muito boa, você vai comer uma pizza muito boa, mas não é o melhor dos resultados, né? Existem resultados diferentes utilizando farinhas de outro nível, farinhas importadas ou brasileiras. No Brasil, eu falo no Brasil, mas inclusive eu acho que também Portugal e outros países onde se fala português, eu penso em Angola, penso em Moçambique, deve ter farinhas nacionais com certeza de ótima qualidade. O Brasil melhorou muito comparado com o período que eu estava morando lá. Quando eu morava no Brasil se encontrava só as farinhas comuns de supermercado. Hoje tem farinhas brasileiras profissionais e semiprofissionais de alto nível, do nível das farinhas importadas. Então, esse é um resultado bom. Existem resultados melhores, existem resultados excelentes se as massas forem preparadas com farinhas de outra qualidade, com farinha semiprofissional, com farinha profissional, seja ela nacional, seja ela importada. E qual a diferença, Antônio? A diferença é a fragrância, o sabor, a digeribilidade da pizza. Essa é uma pizza bastante leve, bastante digerível, mas as outras são de outro nível, né? O sabor é diferente, a textura é diferente, a crocância é diferente, digeribilidade e leveza de outro nível. Então existe uma diferença sim. Se existe a farinha básica, a farinha comum, e existe uma farinha semiprofissional, existe uma farinha profissional, o motivo tem que ter. E o motivo é que a diferença existe sim, e se vê muito a nível de qualidade, de resultado na preparação da pizza. Inclusive tem determinados tipos de pizza que não podem de forma alguma ser preparadas com farinhas de supermercado. Tem determinados tipos de pizza de alta hidratação, de longo amadurecimento, que precisam, sim, obrigatoriamente de farinhas semiprofissionais ou profissionais. Então, falado isso, aqui está a pizza, uma ótima pizza, que você vai poder preparar em poucas horas. Isso, geralmente eu preparo a massa na base da manhã, 10 horas, 10 e meia mais ou menos eu preparo essa massa. De 3 horas, 4 horas da tarde a massa da pizza já está pronta, e 7 horas, a hora do jantar, eu já estou comendo pizza sem problema nenhum. Muitas pessoas não se aproximam ao mundo da pizza justamente por isso, porque dizem, mas eu ouvi falar que para preparar uma boa pizza precisa de 48 horas, 72 horas, 24 horas, perdão. Isso é verdade, depende do tipo de pizza. Se você for preparar uma pizza com uma massa de alta hidratação, de longo amadurecimento, você vai precisar de 24 horas, 48 horas, talvez 72 horas. Mas se você preparar uma pizzazinha básica como essa, de 4 a 6 horas são suficientes. Nada menos do que isso, porque uma massa amadurecida, crescida menos de 4 horas, depois poderia dar problema de estômago. Então, isso é. Chegamos aqui no final do vídeo, vamos mais um pouquinho para frente, para chegar na parte final. Isso aqui. Ok, então, se gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like. Esteja você assistindo esse vídeo no canal YouTube ou na página Facebook Receitas do Italiano, ou no canal ou no perfil Instagram Receitas do Italiano. Inclusive agora eu abri também um perfil no TikTok. No perfil do TikTok eu estou colocando vídeos breves, estilo short do YouTube, ou estilo Reels do Instagram. Então quem tem um perfil no TikTok pode encontrar breves vídeos
de pizza no TikTok. Faz pouco tempo que abri esse perfil no TikTok, inclusive ainda não tem seguidores, então se você for lá, vai me ajudar, vai nos ajudar também, curtindo os vídeos lá no TikTok. Então, se gostou, deixe seu like, isso é muito importante para nós, porque nós não pedimos nenhum tipo de contribuição, nenhum tipo de pagamento. Nosso trabalho, meu, da minha equipe, porque eu estou aqui na frente, mas por trás tem um trabalho de outras pessoas, e minha equipe e eu não pedimos nenhum tipo de pixel, nenhum tipo de pix, perdão, nenhum tipo de contribuição. Nosso trabalho é feito totalmente de forma gratuita, e para que nós possamos continuar a fazer esse trabalho de forma gratuita e para que as redes sociais entendam que esses conteúdos são conteúdos relevantes, é necessário, é fundamental o like, é importantíssimo o compartilhamento. Então, se deixou seu like, compartilhe com alguém que tem interesse nesse assunto, esse e outros conteúdos que encontrar nas redes sociais Receitas do Italiano. E no canal YouTube, se inscreveu no YouTube, não esqueça de ativar o sininho das notificações. Isso é importante para você, para que seja alertado, para que seja avisado todas as vezes que tem um vídeo novo. Então, dito isso, muito obrigado mais uma vez por ter participado dessa live, muito obrigado por ter assistido esse vídeo, se você está assistindo depois, se você está assistindo a gravação. Um grande abraço da Itália e até o próximo vídeo.